Boa noite, maravilhosas. Sejam todas bem-vindas ao Macume-se Podcast. Eu sou a Yalorixá, Mila de Oxum. E eu sou Cássia de Iemanjá e nós estamos aqui para romper o tabu e quebrar o teu preconceito, te trazendo um pouquinho para o nosso mundo e te deixando ainda mais maravilhosa. Aqui vamos falar sobre amarração, sobre feitiços amorosos, simpatias, banhos, preceitos, autoestima e tudo que tem nesse novo mundo para vocês. E como é o nosso primeiro programa, a nossa estreia, a gente preparou uma coisa super especial para vocês, que é as perguntas que vocês fizeram, né, sobre curiosidades sobre a minha vida. Exatamente. Então, nós vamos começar com aquelas perguntas que vocês sempre quiseram fazer, mas tinham vergonha. Então, me enviaram, eu selecionei algumas. A mãe Mila não sabe ainda quais são, então vamos começar. Uma das perguntas que veio muito forte para todas as meninas seria: como que tu resolveu entrar na religião? E o que foi que que te impulsionou a abrir o teu próprio atendimento? Na verdade, eu conheci a religião quando eu tinha 15 anos e eu era uma simpatizante. E aí, com 20 anos, eu tive um problema de depressão, muito sério, por causa de um relacionamento abusivo na época, mas na época não era tão falado no relacionamento abusivo como se fala agora. E aí eu fui visitar uma amiga. E essa amiga hoje é a minha Yalorixá. E quando eu cheguei lá, ela reparou que eu estava muito magra, que eu estava muito triste, assim. E aí ela disse: não fala nada, vamos jogar. E aí foi o que ela fez, ela jogou, e aí viu que eu estava com os problemas, e ela não sabia de nada até então. E aí eu fiquei mais próxima. E depois de alguns meses, assim, só indo, olhando, conhecendo, daí eu decidi fazer a minha primeira obrigação, como se diz, na Umbanda, que daí eu fiz o chão e toda a situação. Foi assim que eu decidi entrar. E aí depois, passado alguns anos, aí chegou o meu momento de ser mãe de santo, como se fala, né? Daí eu fiz o cacicado na Umbanda, fiz o apronte na parte de Exu e fiz a parte do apronte também na nação, como a gente tem aqui no sul, que é o batuque. Conta para nós um pouquinho como é que é esse apronte, porque elas têm muita dúvida sobre o que é um cacicado, o que é um apronte, como é que tu se sentiu, o que isso te trouxe? Tu já tinha isso em mente quando tu entrou, quando tu fizeste a tua primeira obrigação? Tu já te imaginava uma Yalorixá? Não me imaginava, mas conversei várias vezes com a minha mãe de santo sobre isso. Mas me trouxe responsabilidade. Como a gente brinca, o peso das guias que a gente usa hoje é o peso da responsabilidade. Na parte do cacicado é a parte da Umbanda, que a gente só trabalha com a parte de ervas, que é os caboclos, os pretos velhos. Então, essa é a parte do cacicado. Então, quando a gente se cacica, é na Umbanda. E aí o apronte é na parte de Exu e Pombagira. Não me imaginava, eu acho que eu sabia que isso uma hora ia acontecer, mas não me imaginava. Eu sempre não me achava pronta para isso, essa é a verdade. E aí acabou acontecendo. E hoje eu tenho muito orgulho, principalmente da parte das entidades, porque, na verdade, quando a gente chega no tempo de se aprontar, não é pela gente, e sim pela parte das nossas entidades que já estão prontas, já cresceram espiritualmente para isso. E qual é o tempo que leva até a preparação da entidade, até o cacicado? Qual é o tempo que fica? Olha, geralmente, na parte da Umbanda, de Exu, acho que em todas as linhas tem que ter pelo menos 7 anos ali dentro, praticando e todas as obrigações que se precisa fazer. Né? Hoje, olhando para toda a trajetória Mila de Oxum, tu te vê fazendo outra coisa? Não. E naquela época, tu almejava alguma outra coisa para você? Tu pensava em ter outra profissão? Eu sempre trabalhei com pessoas. Então, eu sempre trabalhei com público, eu sempre trabalhei com vendas. Então, acho que eu só não imaginava que eu ia hoje ter o meu atendimento e atender tantas pessoas, conseguir auxiliar tanta gente e principalmente tantas mulheres, que é o que eu mais procuro hoje na parte do atendimento e o que eu mais gosto de fazer. Exatamente. Eu gostaria também de perguntar
como é que tu conseguiu juntar essa parte da autoestima, do amor próprio, do empoderamento, da força da mulher, junto com um atendimento espiritual, porque é uma coisa completamente inovadora e que dificilmente a gente encontra. Porque quando eu entrei na religião, eu estava com depressão. E eu recebi muitos conselhos das entidades dentro da religião e que me ajudaram muito na depressão, que é uma coisa que hoje em dia as pessoas não falam muito, porque as pessoas acham que a nossa religião é só para trabalho amoroso, para dinheiro ou para maldade, como falam. E não é. Então, eu recebia muitos conselhos sobre a depressão, sobre o que eu poderia fazer para melhorar. Logicamente, quando se precisa tomar medicação, se toma. Não estou dizendo que a religião, né, a parte espiritual vai resolver tudo, não é assim. Mas eles dão muitos conselhos que ajudam a te levantar. E foi o que aconteceu comigo. Então, eles trabalharam muito essa parte por muito tempo. Tanto que há 6 anos atrás, quando eu tive, acho que a maior perda da minha vida, que foi meu irmão, eles me ajudaram muito também nessa parte. Eu consegui lidar com essa situação muito melhor do que eu esperava, justamente porque eu já tinha esse entendimento de como as coisas eram, na verdade. E que eu não podia me entregar, que aquilo era um fato e que eu ia ter que encarar e fazer o que tinha que ser feito naquele momento, somente. Então, como aconteceu isso comigo, e eu fui evoluindo e cada vez mais recebendo conselhos sobre isso, e eu sou mãe em carreira solo, como se diz, de 2 crianças. Então, eu tive que sempre enfrentar muitas coisas sozinha. Então, e essa minha força sempre veio da religião. Sempre veio desse apoio. Assim como também da minha mãe de santo, dos meus irmãos de santo. Então, isso me ajudou bastante. Então, como eu consegui isso na religião, eu entendi também que eu poderia ajudar outras mulheres assim. Mostrar que a religião não era só fazer macumba para amor, mas sim para a gente melhorar com a gente mesmo. Porque se a gente não está bem com a gente mesmo, não tem nem como ter um relacionamento. A gente não vai ser bom para ninguém, se a gente não é bom para a gente. Então, foi assim. E aí eu fui incluindo, aí eu fui estudando outras coisas, logicamente, não só a parte Elorixá. Eu fui fazendo cursos de mentoria, de terapias, outras terapias, que nem a terapia holística. Então, eu comecei a estudar mais detalhes para conhecer melhor ainda o ser humano. Foi isso que eu fiz. E aí eu fui incluindo tudo dentro do meu atendimento e hoje virou o que é. Perfeito. Muitas das perguntas que chegaram invadem um pouco a tua vida pessoal, porque elas têm muita dúvida de como é o teu dia a dia, como é que tu dá conta dos teus filhos carnais, de nós, os teus filhos espirituais, que dão trabalho. Então, mãe, como é que tu dá conta? Eu não dou conta de tudo, porque nunca ninguém dá conta de tudo. Isso é mentira. Eu vou fazendo o que tem que fazer naquele dia e vou varrendo o resto para baixo do tapete, como se diz. Mas os meus filhos carnais, eles já... A mais nova tem 9 e o mais velho tem 11 anos. Então, eles... E são crianças que eu digo são muito especiais, são muito educados. E eles cresceram dentro da religião. Então, quando eu tenho a rotina como mãe de santo, eles entendem. E eles também são meus filhos santos, então eles ajudam. Eles respeitam muito. E eles ajudam em tudo em casa também. Então, eu não tenho que reclamar. Os meus filhos de santo são adultos, mas acho que não dão problemas, não. Acho que tudo é questão de ir aprendendo. Porque quando a gente entra na religião, é um mundo totalmente novo. A gente tem muita dúvida sobre tudo, sobre a incorporação, porquê das ervas, por que a entidade tem tal nome, como é que a tal entidade trabalha, por que tal cor, por que tal... Então, a gente tem todas as dúvidas possíveis e a gente quer aprender tudo para ontem. É o que acontece. Então, acho super normal as dúvidas que tem, só eu tento sempre colocar o limite de ensinar as coisas, cada um no seu tempo. Não dá para atropelar as coisas. Não dá, porque senão fica muita informação e não se aprende nada, começa a se confundir com as coisas. É isso. Perfeito. Outra questão que também chegou das nossas clientes é se os teus filhos eles escolheram a religião, ou tu mostrou para eles o que era a religião e vai esperar eles ficarem maiores para que eles se decidam. Como é que foi? Foi uma reação de espelho
de identificação? Ou... Bom, os meus filhos, eles não conhecem outra religião praticamente, porque eles cresceram me vendo fazer aquilo ali, eles cresceram dentro daquela rotina. Eles sempre tiveram como se diz, eles sempre foram protegidos na parte da religião, mas eles foram fazer a obrigação deles faz 1 ano e pouco atrás só. Então, que daí eles foram para o chão na parte da Umbanda. Mas eu perguntei para eles, porque eles já entendem algumas coisas, então eu perguntei tanto para o Miguel quanto para a Ana se era isso que eles queriam fazer. E também nada impede que daqui a pouco, maior, eles decidam, não, eu não quero isso, eu não quero essa responsabilidade. Ok, eu vou dizer, não, tá tudo certo, siga o que vocês querem seguir. Porque eu só quero que eles tenham fé em alguma coisa. É o importante para mim. Porque eu acho que falta muito hoje em dia as pessoas terem fé em alguma coisa. Principalmente quando é mais novo, assim. Então, eu só quero que eles tenham fé. Então, e as religiões, eu não tenho preconceito com nenhuma. Então, se eles quiserem até entrar em outra religião, ok. Porque, para mim, a religião é boa. É as pessoas que estragam. É isso. E na parte amorosa? Como é que é para ti lidar com isso? Porque é uma pergunta que chega sempre. Já aconteceu de algum homem correr de ti quando descobriu que você era Yalorixá? Diz, não, aqui eu não vou. Cara, se correu, eu não sei. Não estou sabendo que ele continua correndo até agora, então. Não sei mesmo. Mas que eu saiba, não, mas pode ter acontecido. Mas é uma coisa que não me preocupa também. E com o marido, rolou aquilo de, alguma vez tu fez feitiço para mim? Tu fizeste alguma coisa na área da magia, alguma amarração? Ele já te mostrou alguma dúvida nesse sentido? Não, ele nunca me mostrou. Porque acho que ele sabe que eu não faria, na real, assim. Então, ele nunca me perguntou. Mas até hoje, quando eu chegar, eu vou perguntar se ele teve alguma dúvida a esse respeito, assim. Fiquei curiosa agora para saber. Também... E como que ele lida com a tua rotina? Porque é uma rotina completamente diferente. Porque tem que acomodar. Mesmo nos dias de função, os filhos de santo estão lá, estão participando da rotina de vocês, da vida de vocês, da casa de vocês, dos teus horários. Muitas vezes, no final de semana, tanto cliente quanto filho, acho que é difícil para ele acomodar e entender essa correria. Eu acho que difícil é. Porque é difícil para mim ainda acostumar com tudo isso. Mas ele entende, ele está aprendendo. Eu acho que ele se esforça bastante. Geralmente, ele tenta estar junto. Quando não pode, ele tenta estar junto de longe mesmo, ali pelo WhatsApp, pergunta se precisa de alguma coisa. Mas, de uma certa forma, eu acho que ele aprendeu a gostar disso também. Ele se diverte, né? Que nem na obrigação que teve, que ele fez comida para todo mundo, um banquete para 1000 pessoas, sendo que era essas coisas. Eu acho que ele se diverte fazendo isso. Mas deve ser difícil. Deve ser difícil, com certeza. Tá, agora tu já respondeu que não faria feitiço para segurar o marido. Mas e antes de entrar para a religião, como é que era? Mila acreditava em simpatia? Mila fazia simpatia? Cara, eu nunca fiz simpatia. Mas eu sempre acreditei, né? Porque minha mãe sempre fez simpatia. Sempre fez aquelas coisas meio loucas, assim, da antiga. Ela sempre fez, então... Mas eu nunca fiz. Nunca... Como é que eu vou explicar? Eu nunca tive a curiosidade de saber se tinha, fazer efeito. Eu fui fazer coisas mesmo, feitiços, depois que eu entrei na religião. Mas daí eu nunca fiz simpatia. Mas o que eu já fazia antes, que não era simpatia, eram os banhos. Os banhos eu sempre... Banho de sal grosso, por exemplo, banho de ervas eu já conhecia. E esses eu fazia. E te ajudavam? Sim. Banho é o que eu sempre digo. É uma das coisas que mais ajuda, assim. Que é mais fácil de tu fazer em casa e que mais ajuda. Voltando um pouco à rotina das crianças, como é que é na escola delas? Tu já chegou a conversar com algum
pai de colega? Alguém já te procurou para fazer algum trabalho profissionalmente? Não, não, mas o Miguel já sofreu preconceito por conta disso, assim. Um coleguinha da van, um dia, quando ele foi descer em casa, o coleguinha da van fez uma piada porque eu era mãe de santo. Mas ele não tá nem aí. Nenhum dos dois se preocupam com isso. Tipo, eles não têm vergonha e não se preocupam. Eu acho que é porque também eu sofro preconceito, sempre sofri, mas não é uma coisa que é importante para mim. Eu não dou uma relevância maior, sabe? Logicamente, eu respondo se eu tiver que responder, mas não é uma coisa que eu levo para mim. Tipo, ai, nossa, eu sofri preconceito e isso me magoou. Não. O problema não é meu, é da pessoa que fez, entendeu? Então, e eles são assim também. Então, eles não dão muita bola. Tanto um quanto o outro, eles meio que só ignoram, assim. Mas já sofreu preconceito, assim como eu. Teve uma situação que até poucos dias atrás eu estava lembrando de uma pessoa que fez um anúncio no Facebook e eu não me lembro o que ela estava vendendo. E eu entrei em contato para comprar aquele item e ela não quis me vender porque eu era de religião. Então, assim, isso é muito mais normal do que as pessoas imaginam. Mas hoje em dia a gente já vê que tem uma diversidade maior, mas ainda tem uma barreirinha, como é que eu posso dizer, um portal que tem que ser aberto, né? É que, na verdade, com a parte da internet hoje, eu posso dizer que a gente vê mais o preconceito. Ele sempre existiu, qualquer preconceito, mas a gente consegue ver ele mais por conta da internet, que deixa isso mais visível, assim. Então, antes era escondido e agora todo mundo vê. Então, é uma coisa que tem e cada vez mais está aumentando. Em vez de diminuir, ele aumenta. É isso, não tem muito. Como é que tu caracterizaria hoje o teu atendimento? É um atendimento diferente, eu acho. Mas como é que eu caracterizo? Eu acho que é um atendimento forte, porque ele dá toda essa estrutura de espiritual e dá também essa parte motivacional, já que 99,9% das pessoas que a gente atende são mulheres e geralmente estão vitimizadas por algum problema, uma depressão, um problema de ansiedade, um relacionamento abusivo, alguns traumas. Então, eu acho que hoje ele dá um suporte praticamente de tudo, né? Claro, não dá um suporte médico só, né? Mas que a gente pega, isso que é o legal, que muitas vezes a pessoa não tem para quem falar, e aí vai ali, nos procura e a gente conversa com a pessoa, ó, fulaninha, de repente procura um médico, ter uma situação de médico, não precisa ter vergonha disso. E aí elas vão lá e procuram um médico, porque elas tinham vergonha disso. E não é vergonhoso. Então, por isso que hoje, toda vez que eu faço uma live, alguma coisa, eu sempre falo da minha depressão e da minha ansiedade. Porque não é um motivo para ter vergonha ou para esconder. É uma doença, é um problema, mas que dá para a gente resolver isso, né? A gente tem que procurar ajuda e não precisa ter vergonha disso. Então, é isso que eu tento fazer. E eu acho que no atendimento tem muito isso. Então, a gente não é só o espiritual, é a gente falar e a gente conseguir ajudar. Muitas vezes a pessoa não faz nada, não faz um trabalho, não faz um ritual, não faz nada. Mas ela entra em contato e a gente escuta, pelo menos. E ela sai dali aliviada. Ou que nem elas dizem, né, que eu dou o xixi. Às vezes eu dou um xixi, não é legal, não me sinto bem fazendo aquilo ali. Só que eu não tô ali para simplesmente dizer, ó, fulaninha, então faz mais isso, ó, fulaninha. Não, eu quero realmente que elas melhorem, porque eu melhorei, né? Eu construí muita coisa na minha vida. Então, se eu conseguir, elas também conseguem. E a gente consegue dar esse suporte. E eu acho que isso é muito legal. Muito legal. A gente vem com resultados. Te agradeço por isso, inclusive, né? Então, porque tu foi uma das pessoas que mais incentivou isso sempre, né? Sobre a gente ter essa parte, porque eu sempre dizia, será, né? Será que a gente continua com isso? Tu sempre disse, não, continua, mãe, porque para mim fez diferença. Exatamente, foi o que fez diferença na minha vida, mudou completamente o meu cenário, como tudo, como mãe, como esposa, como profissional,
100%. E é também uma das coisas que eu falo para ela. E nisso a internet nos ajudou muito, porque tirou o Mila de Porto Alegre e botou o Mila no Brasil e fora dele, já que hoje a gente tem clientes em Portugal, na Espanha. Nós temos clientes, eu acredito que Argentina, Paraguai, uns 10 países diferentes e todas são fiéis, que é uma coisa que eu acho maravilhoso. As clientes começam com nós e elas continuam com nós e a gente vai acompanhando a história delas e as histórias evoluem. E esse resultado é o que impulsiona a gente nos dias difíceis. Eu vejo assim. Eu acho que o atendimento hoje, ele tem o meu nome, né? Eu que faço a parte espiritual, que muitas vezes tu ajuda e tal, mas ele é uma equipe, né? Uma equipe de mulheres fortes. Cada uma ali com a sua questão, a sua rotina de vida, né? Enfrentando e ajudando outras mulheres. Ponto. Então, isso é muito legal. E a intenção do podcast foi isso também. Foi mostrar que a religião ela vai muito além do que as pessoas falam, desse preconceito todo que se diz, essas coisas que as pessoas criaram em relação à religião que é besteira. Então, a situação do podcast foi para isso. Eu acredito que cada episódio a gente vai trazer coisas diferentes e bem pontuais que na cabeça de vocês não passava. Principalmente esse detalhe da família, porque nós, realmente, a gente age como uma família. A família espiritual se torna tão família quanto a família carnal. A gente divide os problemas, a gente pensa juntos, é aconselhado. É um mundo muito, muito, muito... como é que eu posso dizer? De companheirismo. De responsabilidade e companheirismo, porque a gente tem responsabilidade com o outro, porque nós somos um círculo de energia. Então, Exatamente. um acaba cuidando das próprias atitudes para não prejudicar a vida do outro. E isso é muito legal, sabe? Porque muitas vezes na nossa família carnal não tem isso. De tu pensar, olha, não, se eu fizer isso, eu vou estar atingindo o meu irmão, então eu vou fazer direitinho, vou cuidar mais de mim, vou cuidar da minha religião, vou cuidar das minhas coisas. Não vou deixar a minha mãe maluca. A gente Uma coisa que é certo, ninguém chega na religião inteiro sem nenhum problema. Todo mundo que chega na nossa religião, ela tá com algum probleminha. Pode ser grande, pode ser pequeno, mas alguma coisa está faltando ali. Ele vem em busca de uma resposta, de um aconselhamento, alguma coisa está faltando ali. Então, isso é o legal da nossa religião. E porque a gente abraça todo mundo, não interessa se a pessoa tem dinheiro, se não tem dinheiro, a escolha sexual da pessoa não interessa. A gente abraça. A gente só não aceita coisas erradas, né? Mas a gente não tem nenhum preconceito, né? Então, isso é muito legal. Continua com as perguntas. Então, uma pergunta que vem forte, que é sobre os nossos trabalhos agora, tá bem? Uhum. Sobre o oráculo. Muitas vezes elas querem respostas para o mesmo dia, para o mesmo minuto, para o mesmo daqui 10 minutos. Mãe, eu vou jogar, porque eu preciso saber onde é qual é o restaurante que o fulaninho vai de noite. Explica um pouquinho para nós como é que funciona, o que é um oráculo, como é que funciona o jogo de búzios, se dá para ver qual é o restaurante que o fulaninho tá, quanto é que vai dar de Uber, como é que funciona isso? Claro que não, né? Seria maravilhoso se desse, né? Aí eu ia jogar na Mega Sena, inclusive, né? Porque daí eu sabia até o número, né? Mas não é assim que funciona, né? Até porque a gente está jogando ali, mas também a gente tem uma coisa muito importante, o livre-arbítrio das pessoas. Então, quando a gente joga, a gente está jogando ali o que está encaminhado para acontecer. Não quer dizer que aquilo ali não vai mudar no outro dia. Por quê? Porque a pessoa tem o livre-arbítrio dela. Daqui a pouco ela está desenhada para ir nesse caminho aqui, do nada ela muda. Por escolha dela, por alguma situação, e o que acontece. Assim como muitas vezes eu jogo, aconselho uma coisa, e mesmo ela sabendo do conselho, daquilo, ela vai lá e faz o outro caminho totalmente diferente. Aí muitas vezes elas vêm, mas mãe, aconteceu isso. Tá, mas o que tu fez? Como assim? Eu te aconselhei a uma coisa, tu fez... mãe. Então vai dar outra coisa. Então não adianta cobrar.
Então, não tem como eu pegar simplesmente jogar o que vai acontecer isso, isso, isso. Não. Não é assim que funciona. Geralmente, as coisas ali, o que a gente pode dizer? Se é em curto prazo, médio prazo, longo prazo. Agora, dia, horário, exatamente, não. Isso não tem. E nenhum tipo de jogo de oráculo que eu trabalho, nem búzios, nem cartas. Não tem. E quanto à parte de trabalhos? Acho que elas têm, assim, muita curiosidade de saber. Dá para amarrar qualquer pessoa? Dá para amarrar o Ronaldinho, por exemplo? Não. Cara, é umas coisas, tem umas situações assim. Não dá para fazer isso. É que, tipo, o que acontece? A amarração tem esse tabu, né? Ai, nossa, amarração. Mas, primeiro, eu não vou fazer um trabalho amoroso se a outra pessoa não tem sentimento, né? Porque eu vou estar fazendo mal para outra pessoa. Ponto. Ai, mas eu amo ele. Bom, se tu ama ele, então tu vai respeitar o que ele não tem um sentimento por ti. Tu não vai querer fazer um trabalho lá e deixar a pessoa mal, né? Porque tu ama ele. Então, quando a gente ama alguém, a gente quer ver a outra pessoa feliz, né? Isso é o amor, né? Então, não dá pra gente fazer trabalho pra... eu vi um ator lá na televisão, eu quero fazer uma amarração pra ele. Não, né, gente? Isso não existe. Pelo menos a pessoa tem que saber que tu existe, né? Tu tem que ter tido algum tipo de contato com a pessoa, né? Ter tido algum envolvimento, algum tipo, nem que seja amizade com a pessoa. Agora, sair, eu vou amarrar fulano. Não, isso não existe. É que esse é o problema. As pessoas procuram a nossa religião achando que, sei lá, é milagre, é do dia para a noite. Ou como diz a Érica, que é uma outra secretária minha, acho que é miojo. 3 minutos, tá tudo certo, tá acontecendo o resultado, tudo que eu quero. Não é assim que funciona. Ela tem muita coisa que puxa aí para o milagre para tirar um pouquinho a responsabilidade, né? O milagre, aconteceu por um milagre, então eu não preciso respeitar o comportamento, não preciso respeitar meu relacionamento, porque eu vou fazer um trabalho e eu ajeito tudo. Então, não tem isso. Exatamente. O que acontece? As pessoas, hoje, dentro do nosso atendimento, a gente consegue fazer isso. E é uma das coisas do nosso atendimento, de explicar, o espiritual ele vai funcionar, ele vai fazer a parte dele, mas tu tem que fazer a tua, tá, fulaninho? Né? Tipo assim, eu vou fazer um trabalho para arrumar emprego. Tu tá procurando emprego, fulaninho? Ou tu tá na frente da televisão o dia todo olhando Netflix? Aí fica difícil. Então, as pessoas têm essa coisa do tipo, eu vou fazer um trabalho para arrumar emprego e o emprego vai bater aqui na minha porta. Ou, sei lá, a entidade vai se materializar e vai conseguir para mim. E não é assim que funciona. Então, eles ajudam coisas que a gente está ali buscando e fazendo por aquilo ali. Não adianta eu fazer um trabalho para dinheiro se eu não trabalho e não faço nada na minha vida. Então, as pessoas, elas esperam coisas. E isso, dentro da nossa religião, também acontece muito. As pessoas querem fazer e não querem ter responsabilidade. As pessoas querem terceirizar essa responsabilidade. Então, não terceiriza para onde? Para a parte do trabalho e, logicamente, para a mãe de santo, que depois, né, sofre o pênalti da relação do tipo, eu não tive resultado ainda. Daí é culpa da mãe de santo. É isso. Mas é que... Mas hoje acho que acontece isso em tudo que é coisa. As pessoas não querem ter responsabilidade de nada. É mais fácil botar a culpa nos outros do que dizer, eu fui culpado e a minha parte eu não fiz. Isso acontece, não é só na religião, acontece em muitas outras situações da vida hoje em dia. A gente sente isso em todos os campos, né? Mesmo. Mas eu acredito ainda que a gente está no caminho para ir mudando isso. Tomara. Outra coisa que também elas gostariam de entender é qual é a tua relação com as entidades, com as tuas entidades. Minha relação com as entidades hoje é a questão de amizade, de proteção, de eu saber que eles estão sempre ali comigo, de proteção, de colo. Eu perdi as contas de vários momentos que eu tive na minha vida, que foram momentos muito difíceis, que eu chegava, eu não era nem mãe de santo ainda, não era nem pronta ainda, que eu chegava no congal da minha mãe de santo, eu chegava chorando e lá eu ficava por horas,
sentada chorando e pedindo uma resposta, ou por que eu estava passando por aquilo ali, ou simplesmente pedindo força para eles me ajudar naquilo ali. Então, e hoje continua sendo a mesma coisa. A mesma coisa. Eu não mudei, porque, como eu digo, antes de ser mãe, eu sou filha. Então, a minha ligação com eles continua sendo isso. E geralmente, só que hoje, graças a Mãe Oxum, eu tenho muito mais ao que agradecer do que pedir. Eu tive anos muito difíceis na minha vida, que até esses dias me perguntaram lá no Instagram o que era, como é que se fazia para não perder fé e esperança. E aí eu respondi que eu não sabia, porque foi uma coisa que eu nunca perdi na minha vida. Foi a fé e a esperança. E mesmo assim, dias realmente muito complicados para mim, que, sinceramente, tinha dias que eu não sabia o que eu ia comer no outro dia. Mas eu acreditava que ia ser um dia melhor. E foi assim, eu nunca tive essa coisa de perder a fé e a esperança em dias melhores. Nunca. E eu também não sei responder como é que se faz para não perder. Então, mas eu acho que foi isso sempre por culpa não, né? Por conta deles, assim, que eu sempre soube que eu tenho eles, eu sempre soube que eu tenho esse colo, esse amparo, e é isso que eu faço. Mas hoje eu agradeço muito. Nossa. E aí algumas coisas acontecem e eu digo assim, vocês nunca me abandonam mesmo. Então a minha relação com eles é muito próxima. É muito próxima. Porque, como eu explico para os meus filhos de santo, eles são nossos melhores amigos, eles estão sempre ali. Porque isso é uma dúvida que chega muito no atendimento. Na verdade, às vezes nem vem como dúvida, vem como uma imposição. Tu não tem... eu pedi tal coisa, então eu vou dar tal coisa para a entidade e eu espero que ela me resolva em 24 horas, em 7 dias. Essa barganha, essa troca, ela não existe dentro da religião. E eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Sobre a hierarquia dentro da religião. A gente não manda nas entidades. Eu não mando nas entidades. Eu aprendi que tinha que, acima de tudo, ter que ter respeito, porque eles são seres mais evoluídos que eu. Eu sou nada perto deles. Então, não interessa se é Exu, se é Pombagira, que as pessoas têm mania de diminuir eles, né? Por ser o povo da rua, como se diz. Mas eles são mais evoluídos que eu, então eu tenho respeito. Então eu nunca vou mandar neles. Eu nunca vou dizer, se tu não fizer isso, não. Nunca, não faço isso, não foi assim que eu aprendi. E não passo isso também para meus filhos de santo. E, inclusive, já conversei com clientes que chegaram, mas tu tem que mandar. Não tem que mandar nada, porque em entidade eu não mando. Né? Eu vou lá e peço. Né? E peço com todo respeito, porque eles estão muito acima de mim. Então, isso é respeito, ponto. Mas tem muito isso. Tem muito isso das pessoas achar que a gente vai mandar simplesmente, faz tal coisa e tem que ser na hora que quiser. E se tu não fizer isso, tal coisa tu não vai ganhar, ou tal obrigação tu não vai ter, coisas assim. As pessoas fazem. Já ouvi falar e conheço algumas que fazem. Mas não foi assim que eu aprendi dentro do meu fundamento e não é assim que eu acredito, não é isso que eu passo hoje dentro da minha casa. Uhum. Falando em Pombagira, não tem como a gente não falar na Rosa. Então, como é que foi para ti a primeira vez que ela chegou? Na verdade, vamos antes disso. Tu era ansiosa para ela chegar? Tu imaginava como era? O que tu sentia, assim? Eu era ansiosa e eu achava que eu não seria médio de incorporação, porque tem pessoas que não incorporam. E eu achava que eu não seria médium de incorporação. Mas quando eu incorporei foi muito louco, assim, porque as pessoas existem médium consciente, médium semiconsciente e médium inconsciente. E eu sou uma médium semiconsciente. Então, quando eu incorporei, eu via, mas eu não tinha controle do meu corpo. E aí, a gente pensa várias coisas. A gente pensa que a gente está louco, que a gente está se fazendo, que a gente está fazendo para se chamar atenção. O negócio assim é muito louco. Passa tudo que é coisa na nossa cabeça. Tu pode responder isso, inclusive, também. Mas assim, foi. E aí, e também eu estava grávida da Ana, quando ela nasceu. Então, era bem início da minha gravidez da Ana.
quando ela chegou a primeira vez. Então, foi muito louco. E eu demorei para ir acostumando. Mas isso é normal, assim, porque eles vão acostumando com a gente e a gente vai acostumando com eles. Lógico que hoje, para mim, é super tranquilo, assim. Apesar de que, às vezes, acontece, tipo... Tem uma das coisas que é engraçado, né? Mas, tipo, às vezes ela faz umas coisas quando, né, eu tô incorporada com ela xinga as pessoas, ela dá uns piti, assim, ela faz umas fofoca, que eu penso assim, cara, por que tu fez isso, sabe? Daí eu volto, todo mundo me falando as informações, eu fico meio tonta, assim, eu fico, cara, por que tu falou essas coisas? Por que tu contou? Por que tu fez essa fofoca? Essa confusão vai sobrar para mim depois resolver. Ela faz essas coisas. Mas hoje é tranquilo. Mas no início, eu acho que todo mundo pensa que é meio louco. Porque é difícil. As pessoas que estão fora da religião, geralmente, não acreditam na incorporação. É muito difícil. E aí, depois que tu entra, que tu vê que aquilo é real... Mas no início, a gente pensa que a gente é louco. Eu achei que eu estava louca, eu estava até me fazendo. Que eu ia até levar uns tapão da minha mãe de santo já. E ela já fez... Bom, essa situação que tu falaste já aconteceu até comigo. Quando eu estava grávida, um dia a Rosa chegou, eu passei mal, e aí eu pedi licença para ela para eu ir embora. E aí, quando tu retornou, eu não estava mais lá. Aí eu lembro que de manhã cedinho tocou meu telefone, Oi, mãe, tu tá bem? O que a Rosa fez que tu saiu correndo? Não, mãe, eu passei mal, eu enjoei. Ai, tá, que susto que eu tomei antes. Sim, tá, porque, tudo né, certo. acontece. Tudo certo. Acontece. E chegou em alguma situação que ela fez alguma coisa que te deixou, assim, extremamente constrangida? Acho que sempre. Inclusive. Ela sempre faz. É como eu disse, ela fala umas coisas que eu fico, cara, por que tu falou isso, né? Mas não é porque eu não respeito, é porque eu fico, sabe? Eu fico com medo de como as pessoas reagem àquilo, né? Porque nem todo mundo entende. E daí meio que as pessoas assim ficam batendo pino depois. E aí eu fico, ai, Rosa, tu arrumou uma confusão, sabe? Mas lógico, ela respeita coisas, ela não vai sair falando, né, coisas que vai dar confusão. Mas ela fala, ela dá os puxão de orelha, assim. Daí eu fico, ai, pra que fazer isso, né? A pessoa... É que eu tento apaziguar. Ela já vai lá e tipo, não, tem que falar, tem que... Então, acontece várias vezes. E eu acho que a última, assim, que eu me lembro é de conversa dela com o Thiago, que é o meu marido. Tipo, dela falar alguma coisa, depois ele me contar. E eu, cara, por que tu fez isso? Sabe? Mas ele não levou numa mal, mas eu fico apreensiva, porque ela pega pesado com todo mundo. Então, é isso. Ela pega. Ela pega mesmo. E, assim, outra dúvida. Como é que ela pode nascer fora de casa? Já aconteceu dela chegar, assim, do nada pra ti? Tu tá em algum lugar e ela chegar? Bom, pelo fundamento, é sempre recomendável que as entidades nasçam dentro da casa, de onde eles fazem parte, ou seja, da casa do teu pai de santo ou mãe de santo. No meu caso, a Rosa não nasceu em casa, ela nasceu numa gira fora, era de um parente, né, de religião nossa, mas foi por uma questão de necessidade, de cargas, tudo, e eu estava grávida. Ponto. Mas não foi, ela chegou, fez o que tinha, e foi rápido, muito rápido. Então, mas foi não é uma situação normal, mas também não é anormal. Ela não estava errada em fazer aquilo ali e ela fez para me proteger. Mas isso acontece porque ela era nova, então depois que eles nascem a gente vai dando doutrina, daí eles aprendem onde eles podem chegar e onde eles não podem chegar. Que nem não pode estar chegando, se eu não sou pronta, não tenho a proteção dentro da minha casa, eu não vou estar incorporando dentro da minha casa o tempo todo, né? Então, mas ela nunca chegou assim, fora... Não, ela sempre foi muito respeitosa. Eu já vi gente que já incorporou em festa, essas coisas, mas não, comigo não. Nunca tive, não. Dúvida também das clientes, quando elas estão em casa, e às vezes dá aqueles arrepios e dá aquelas coisas. Ai, será que está aqui perto? Será que eu estou incorporando? Será que, sabe, elas ficam muito aprensivas quanto a isso. Eu senti um cheiro de cigarro, eu senti um cheiro de perfume, bateu as janelas da minha casa, pegou fogo a minha cortina. Acontece muito isso.
pode ser a entidade delas ali próxima? Ou isso vem muito do mito, de ansiedade? Bom, se tu tem um envolvimento com a religião já, né, que nem algumas têm trabalho ali, já de assentamento, de pacto, até pode, né, ser alguma coisa delas ali perto, protegendo e tal. Mas outras situações, a grande maioria das vezes, tu perguntar, tem bebida no meio, ela bebeu, ou a pessoa ou estava numa festa, e aí já se mistura a bebida, aí já acha essa situação que se dá dentro da religião, porque acham que tudo é incorporação, é pomba gira, e não é. E às vezes é só o álcool mesmo. É só a bebida. É isso, é simples, né? Pode acontecer, pode, mas geralmente quando a pessoa já tem ou já teve um contato com a religião. É isso. E o contato com a religião também é uma coisa que traz muita dúvida. A pessoa, para ela ser Yalorixá, para ela ser uma mãe, tem algum chamado, algum dom? Ou todas as pessoas que se interessam, que estudam e se dedicam, podem chegar lá? Existe algum chamado? Para a religião, todo mundo que quiser que se dedicar à religião fica na religião. Mas tem pessoas que eu já conheço, assim, que tem 20 anos de religião e não virou pai ou mãe de santo. Acontece. Porque não está pronto para isso. Porque não é só o virar, né? A entidade está pronta para aquilo, mas é aqui, ó, na cabeça. Não adianta, se tu não tem uma preparação para isso, é muito difícil lidar. Porque é uma responsabilidade. Porque mesmo sem as pessoas saber que tu é pronto, algumas coisas começam a acontecer. Tipo, as pessoas começam a te pedir ajuda do nada, abrem a vida, assim, do nada para ti. Então, e se tu não tiver a preparação para aquilo ali, dá uma surtada e tu vai fazer coisa errada. E mal ou bem, a gente lida até com pessoas com problema de saúde dentro do atendimento. Então, tu tem que ter um preparo para aquilo, tu tem que ter um psicológico. E não é todas as pessoas que têm. Por mais que esteja na religião, não é todo mundo que consegue lidar com isso. E tá tudo certo. Não vai ser menos, ou, né, porque não virou pai de santo. Né? Só não está pronto para aquela situação ali. E continua sendo de uma casa e fazendo o que tem que ser feito belamente dentro daquela casa. Ponto. Entendi. Acho que elas também conseguem esclarecer um pouco mais, porque vem muito disso, eu sonhei que estava me chamando, ou muito aparece, que é bem importante. Eu não consigo trabalhar noutra coisa. Eu quero entrar para a religião porque eu já tentei fazer 10 coisas diferentes e aí eu não consegui fazer nenhuma delas. Então eu dormi e sonhei que o meu caminho é isso. Na religião? Isso. Mas a religião não é um trabalho, né? Não. Essa é a questão. A religião, é uma coisa para te ter fé, né? Para te ir lá num dia, acender tua velhinha, agradecer, fazer teu pedido. É ter alguma coisa para acreditar acima de você. Ponto. A religião não é um trabalho. Hoje, a religião, ela virou um trabalho para mim, de uma certa forma, sim, porque eu não consigo fazer outra coisa, né? Eu trabalhava antes de assistente comercial, mas não deu mais para eu fazer as duas coisas. Então, eu tive que optar, e eu optei pela parte religiosa, pela ajuda que eu tive lá, como eu contei já, que aconteceu comigo. Então, se eu tive aquela ajuda, eu quero ajudar também as pessoas. E eu gosto disso. Eu gosto do que eu faço. Só que não dá para as pessoas dizer, eu não consigo trabalhar, eu tenho que entrar para a religião. Religião não é um trabalho, é para te ter fé. Então, tu vai lá, quer entrar para a religião, vai lá, procura um lugar que realmente confie na pessoa, na situação, em tudo, e entra e começa a fazer as coisas. De repente, a pessoa não é que a pessoa não consegue trabalhar e tem que trabalhar na religião. Simplesmente a pessoa está perdida. Aí sim. Aí tu vai lá na religião que provavelmente lá tu vai receber um caminho, seja num jogo ou de uma entidade, um conselho. E aí é isso. É como eu disse, ninguém chega na religião inteiro. É sempre por alguma questão que está faltando ali, algum problema. Ponto. Tem algum conselho que tu já recebeu de alguma entidade, tua, da avó, na verdade, que te marcou para sempre? Que é uma coisa que tu leva em todos os teus momentos?
Sim. A minha parte depressiva no início, ela vinha muito do que os outros faziam. Para mim, assim. Eu sempre fui muito emotiva com as pessoas. E não estou falando só de relacionamento amoroso, estou falando de relacionamento em si, né? De amizade, de familiar, tudo. E uma vez uma entidade da minha mãe de santo disse para mim, perguntou que tanto poder eu dava aos outros de me deixar em cima de uma cama. Porque quando a pessoa está depressiva, geralmente ela se tranca no quarto, né? Ela não quer ver ninguém. E aí ela me disse isso, que tanto poder eu dava aos outros, e isso eu nunca mais esqueci, porque é verdade. Eu estava dando muito poder ao que os outros faziam, né? O que os outros me causavam. E aí eu parei. Então eu levo isso para minha vida, assim. Então quando acontece ainda coisas, eu lembro disso. Eu lembro que eu posso até me abalar, mas eu não posso dar esse poder para as pessoas, porque é um poder que é uma responsabilidade grande que eu estou botando em cima de uma outra pessoa e que também não é justo comigo. Acho que é isso. Perfeito. E a gente aprende também muito isso na religião, né? A gente aprende muito a se enxergar, a ver que tu é uma pessoa. Pelo menos isso foi comigo, aconteceu, assim, sabe? Eu tomar consciência de mim, não apenas de profissionalmente, mas como ser humano que tem vontades. Me perdi, não sei se isso chegou a acontecer contigo também, quando a parte mãe, a parte mulher, a parte profissional, e a gente tem que juntar tudo, botar no bolso e seguir em frente. Eu acho que a gente aprende a se respeitar e respeitar os nossos limites. E isso a gente aprende todos os dias, lógico, ainda. Mas a gente tem que se ver. Não, peraí. Agora eu estou sendo mãe, mas eu não deixo, mesmo eu sendo mãe, eu não deixo de ser uma profissional. Eu não deixo de ser uma mulher. Então, como mulher, eu acho que acaba acontecendo mais isso. Geralmente, depois que tem filho, virei só mãe. E se esquece que é mulher, esquece de ter um momento para si, esquece da parte profissional, e acha que não é mais capaz disso, né? Então, e eu aprendi com a ajuda da religião, não, que eu era tudo isso e todas essas minhas partes tinham que ser respeitadas, porque isso era eu, né? Assim também como eu comecei a me respeitar, porque eu sou uma pessoa muito reservada. Eu não sou muito de sair, não sou muito de me juntar com muitas pessoas, de fazer muita coisa. E eu me criticava muito em relação a isso, né? Eu botava isso como um defeito muito grande em mim. E depois de uns anos eu comecei a respeitar. Não, é o meu jeito. Eu sou mais reservada, eu gosto da minha casa, eu gosto de estar ali, eu gosto de estudar, eu gosto de estar procurando, eu gosto de estar lendo, eu gosto de estar olhando uma série mais reservada, então eu me respeito. Então isso foi uma coisa bem pontual para mim, porque realmente eu me cobrava e muitas pessoas me cobravam em relação a isso. E eu ficava super mal. E às vezes eu ia nas coisas me sentindo obrigada, me sentindo mal, né? E não é porque eu não gostava das pessoas, pelo contrário, mas é porque eu não me sentia bem. Eu queria estar na minha casa, sabe? Então, para ver que a gente vai aprendendo coisas que a gente nem imagina dentro da religião. E comigo foi tudo isso. E que hoje é o que a gente passa para as clientes, que elas chegam faltando vários pedaços e então a gente vai remontando o quebra-cabeça. Acho que esse é o principal ponto do atendimento hoje também, né? É montar aquele quebra-cabeça para que elas voltem a se enxergar inteiras. Porque a grande maioria não tem com quem conversar, não tem um amigo, não tem um familiar, não tem, simplesmente não tem. Ou quando acontece, ou tipo, tem vergonha de falar, recebe uma crítica, tudo. Crença limitante, porque acontece muito no atendimento de vir até nós para reconstruir alguma coisa que nem elas queriam reconstruir. É que a crença limitante, ela faz parte da gente, né? Ela faz parte. Então, só que é engraçado porque hoje tem coisas que já existiam que a gente se fala mais, que nem eu falei do relacionamento abusivo. Quando eu entrei na religião, não se falava tanto do relacionamento abusivo. Hoje é um dos assuntos mais comentados, né? E a crença limitante também, né? A crença limitante é aquilo, tu nunca fez, mas tu se limita em fazer uma coisa que tu nunca fez, porque tu acha que não vai dar certo,
né? O mais, acho que um dos mais comuns não vou estudar, vou voltar a estudar agora, já estou com tal idade, está muito tarde para fazer isso, sabe? Então as pessoas se limitam, né? E acontece muito com as mulheres, porque escutam muito isso em casa. E geralmente do parceiro. Geralmente. E como a gente tem clientes que chegaram no atendimento com um baita currículo, com uma baita força, e se limitavam a imaginar que precisavam daquele parceiro, que era ele que mantinha a casa, que era ele que mantinha os filhos, que era ele que tocava e girava a vida, quando, na realidade, eram elas só não tinham se dado aquele start, que não era coadjuvante na vida. Não. Elas eram a protagonista. É que, na realidade, a gente precisa da gente mesmo. Porque, como eu disse, se a gente não tiver, a gente mesmo não tem relacionamento que dê certo, não tem nada dá certo, a vida profissional não dá certo. Então, a gente tem que se respeitar, a gente tem que saber o que a gente é. E a gente tem que saber até onde a gente quer chegar e pagar o preço para isso, né? Tem coisas que acontecem também no atendimento que, às vezes, elas querem ajuda, mas elas não querem pagar o preço para isso. O que eu digo que é pagar o preço? É mudar atitudes, mudar rotinas, melhorar aquilo. E, às vezes, tem que fazer. Se tu quer resultados diferentes, não adianta procurar resultados diferentes tendo as mesmas atitudes de sempre. Tu vai ter os mesmos resultados. Então, a gente, às vezes, tem que se sacrificar. Foi o que aconteceu comigo. Eu tive que mudar muita coisa em mim. Aprender. Eu era muito negativa, eu era muito pessimista. Muito, muito. E aí, eu comecei a estudar a função da lei da atração, do poder, né, do pensamento. Então, eu comecei realmente a estudar isso e colocar um pouquinho todo dia na minha vida. Até porque, para quem tem depressão, a depressão ela é um pensamento negativo 24 horas na tua cabeça. A depressão ela te puxa para baixo, sempre de uma maneira negativa, te puxando para que tu fique triste, ninguém gosta de ti, nada vai dar certo, é um horror. Então, eu comecei a colocar o positivo. Então, a parte da depressão foi melhorando bastante também por conta disso. Porque eu comecei a aprender que eu podia lutar contra a minha mente. Eu não precisava aceitar tudo que vinha, sabe? E eu comecei a me reeducar. E eu tenho isso até hoje. E eu preciso de rotina. Eu sou uma pessoa que eu tenho que ter rotina. Então, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que fazer um exercício físico durante o dia, em algum momento. Eu tenho que trabalhar até um horário, eu sou muito, muito sistemática. Então, mas isso eu identifiquei e eu faço para minha qualidade de vida, né? Principalmente da parte emocional e psicológica. Então, quando a gente entende que a gente pode, é o melhor momento da nossa vida. Não tem o que vá contra isso. Porque daí dificilmente a gente vai parar no meio do caminho. Vai aparecer pedra, vai aparecer obstáculo, normal. Nem todo dia é bom, sabe? Às vezes chegam em mim, ai mãe, mas meu dia é isso, meu dia... Cara, nem todo dia meu dia é ruim, meu dia é bom. Tem dia que meu cachorro foge de manhã, eu tenho que sair correndo que nem uma louca, o meu filho perde a van, né? Acontece coisas na minha casa, quebra minhas coisas, eu tenho um monte de gato, sabe? Eu tenho que lidar com tudo isso. Então, acontece, tem dias que acontece, né? O celular cai no chão, não quer carregar. Cara, tem coisas que estão... não está no meu controle, mas está no meu controle o que eu vou fazer com isso. Se eu vou ficar ali choramingando, ou se eu vou simplesmente resolver. Esse é o problema. As pessoas elas não querem resolver, elas querem ficar ali choramingando. Ai, nossa, como o mundo é cruel. E eu não gosto disso. Eu sou muito direta, muito objetiva. Então, se eu sei o que eu quero e eu pago o preço para isso, então, se eu tiver que trabalhar mais, que vai ser bem difícil eu trabalhar mais do que eu já trabalho hoje, mas se eu tiver que trabalhar mais, eu vou trabalhar mais, porque eu tenho objetivo. As pessoas não têm objetivo, não tem nada, fica tudo ali. E a maioria das mulheres que chegam até nós, o único objetivo é, eu quero o fulano. O que tu vai fazer da vida, fulano? Não sei. Eu só sei que eu quero o fulano. Tu vai viver do quê? Não sei. Tu vai trabalhar no quê? Não sei. Eu só sei que eu quero fulano, sabe? Quem tu é? Não sei. Porque a maioria não sabe nem quem elas são. Não.
sabe? Não sabe do que gosta, do que vai... Não sabe, cara. É uma coisa que me assusta. Eu fico... Sério isso? Sabe? Então, não. Só sabe que quer o fulaninho. E o amor, eu acredito no amor. Tanto que é uma das minhas especialidades e uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar. Agora, não dá para te ficar dependente do amor a outra pessoa. Sempre. Sendo que tu não tem nem amor por ti mesmo. Sabe? Então, acho que é isso. Ficou bem claro. Eu acredito que sim. É um resgate do eu, né? Mas também, nessa tua trajetória, aconteceu uma mudança gigante contigo. Como eu estou mais próxima, eu sei que às vezes tu reluta em admitir, mas também é uma curiosidade delas. Como é que tu lida com essa fama? Porque, querendo ou não, elas querem usar o que tu está usando, usar os teus anéis, saber da tua vida, da tua rotina. Às vezes eu digo, mãe, dá um oi lá para que elas vejam fazer o que a mesma tu tá tatuagem. Fazendo. Fazer a mesma tatuagem acontece muito. O que é para ti? Porque eu acho engraçado. Eu acho engraçado, assim, eu não consigo, como eu já te falei, agora eu vou falar aqui para todo mundo saber, eu não consigo me ver dessa maneira, né? Eu continuo sendo a mesma Camila, né? Então, eu não consigo me ver nessa maneira. De repente, é porque eu lido com isso como uma coisa tão simples, né? E eu agradeço por lidar com essa de maneira simples, porque daí isso não me coloca num ponto de eu ser arrogante com as pessoas. Então, eu acho que é porque eu lido com essa maneira simples que é mais tranquilo para mim. Mas é meio louco, assim, eu acho engraçado. Porque eu fico, oi, como assim? Por quê? Tipo, normal. É meio louco para mim. Eu não... Sei lá. Mas eu acho legal ao mesmo tempo, né? Mas é como eu digo, é tipo... Que nem, assim, é legal quando a gente pensou na mentoria, por exemplo, é muito legal, porque é a minha vida ali, o meu jeito de viver e como eu fiz as coisas, colocando isso na vida de outras pessoas, sabe? Claro que, na maioria das vezes, a mentoria começa com muito xixi, mas é bem legal isso. E eu não imaginava isso, eu não fiz nada para isso. O que eu fiz foi trabalhar em mim mesma e fazer o que eu tinha recebido dentro da parte da religião. E fui colocando um pouco uns detalhes, assim. Mas é meio louco, eu acho engraçado. Eu acho legal, mas eu acho engraçado porque eu acho estranho, eu não me vejo dessa maneira. De repente, se eu me vi, seria mais... Mas não me vejo, assim, sei lá. Bom, então eu vou agradecer em nome delas por tu ter te aberto dessa maneira tão sincera para nós hoje, para que a gente possa te conhecer um pouquinho mais e dar ali um detalhezinho do que serão os nossos podcasts. Vai ter... vamos entrar muito no assunto de magia, vamos falar mais sobre as amarrações, sobre os pactos, sobre os assentamentos, mas eu achei incrível a gente começar sabendo quem é esse ser humano por baixo da Mila de Oxum. Ai, tu pode ter certeza que vai ter volta, né? Logicamente, vai ter em algum momento que quem vai responder as perguntas vai ser você, porque elas também têm muita curiosidade, ainda mais quando elas sabem que tu é minha filha de santo, que algumas não sei se sabem, mas tu começou como elas, né? A gente não se conhecia, e aí foi aumentando. Hoje é meu braço direito e meu braço esquerdo, e eu tenho muito orgulho, inclusive, disso. Mas vai ter volta e a gente vai falar de muita coisa, porque o importante... A gente está aqui para falar de todos esses tabus e esse preconceito que existe, que não precisa disso e a gente não precisa... Não é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa muito mais simples, é a nossa religião e como ela é bonita. E a gente vai falar muito sobre isso. Muito obrigada a todos. Muito obrigada e até o próximo podcast Macumbice.